E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Grande abraço para você em todo o estado de Mato Grosso que nos acompanha por meio das nossas emissoras. Estamos em mais de 100 cidades. E também estamos no Facebook da TV Cidade Verde e no YouTube, portanto, completamente sem fronteiras. Estamos falando para o mundo. Isso é muito bom, levando informações sobre a cultura mato-grossense, principalmente a cultura mato-grossense e tantos outros temas que trazemos aqui para o nosso talk show. Vamos então, já neste segundo bloco, trazer a foto do nosso entrevistado de hoje. Olha aí o cara, hein? O nosso convidado de hoje é escritor mato-grossense, nascido e criado no Cochipó da Ponte, um verdadeiro cuiabano de chapa e cruz. E hoje, por meio de suas obras literárias, ele resgata as culturas, tradições e as maravilhosas histórias do nosso estado de Mato Grosso, com foco muito especial para a capital. Por isso, a gente diz boa noite, José Augusto Tenuta, o popular Zeca. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite, telespectadores. É com muita satisfação que eu estou aqui, Elias, para poder falar um pouco das nossas conquistas, né, da nossa luta em prol da cultura cuiabana. Eu sou um cuiabano doente pela cidade, apaixonado por Cuiabá. E todas as minhas obras, que já somam 4 livros, sim, todas são voltadas não só para a história, como também para o folclore cuiabano. Sim. O meu primeiro livro foi o Cuiabá da Chapa e da Cruz. Sim. E por que da Chapa e da Cruz? Da Chapa e da Cruz, no linguajar popular nosso, é quem nasce e morre em Cuiabá. Sim. E o livro, porque eu cheguei a uma conclusão de que existiram personagens folclóricos em Cuiabá e fatos, histórias, que os nossos historiadores tradicionais relegaram no segundo plano, não se preocuparam em registrá-los. Como eu morei muito tempo no centro histórico, eu conheço aquilo ali profundamente e morei na época mais, vamos dizer assim, mais fervilhante do centro histórico, que foi final dos anos 1950 e 1960. Então, esses personagens eu os conheci, eu os vi andando ali pela rua. Os fatos que eu conto no livro, a maioria deles também eu presenciei. Eu falei, olha, eu vou registrá-los, inclusive trocar uma ideia com o professor Oscar, jornalista, professor de jornalismo, nosso lá da... Onofre. Eu falei Oscar, né? Onofre Ribeiro. Ele falou, Tenuta, vai fundo que o negócio é esse mesmo. Sim. E eu, Elias, escrevi esse livro contando a história dos personagens que eu conheci. Foi o maior sucesso o livro. Sim. Entendeu? Esses personagens... Zé Boloflor está aí? Não, Zé Boloflor está em vários livros. Vários livros. Mas ele aparece no meu livro a pedido até da própria editora. Falou, não, esses mais afamados aparecem aí pelo menos para... Sim, para registrar. Profundamente são os outros, são né? Os outros, tipo, né? Por exemplo, Mexidinha. Mexidinha. Sim. Tipo Alberto Barbeiro, tipo Maria Perna Grossa. Você entendeu? Esses personagens não foram registrados. Maria Perna Grossa ainda ela tem netos ainda vivos tem, aqui? Povo daqui de Cuiabá, né? De Cuiabá, né? Tem familiares dele. Da Maria. O pessoal está vivo ainda. Ela era Maria Perna Grossa, que ela tinha um problema. Era elefantíase, uma das pernas. Uma das pernas, Uma das pernas. E as pessoas, elas colocavam o apelido, às vezes, de acordo com o problema físico da pessoa. Não entendia aquilo ali, né? Ia pelo que via, né? Ninguém sabia o que era aquilo, elefantíase, ninguém tinha ideia. Ninguém tinha ideia do que era. Eu já ouvi você contando a história do Mexidinha. Quem era o Mexidinha? Olha, pena que depois que o livro foi ditado, que eu fui descobrir familiares dele em Cuiabá e tinha até, inclusive, fotos dele, né? Sim. E eu não consegui na época. Porque a pesquisa, você sabe, você vai aprofundando, mas se você parar em busca de algum detalhe, você demora muito. Sim. Mexidinha era um personagem, ele era efeminado, ele usava a calça aqui com um rojo bem alto e bem atochadinho, né? Sim. E ele saía para a rua andando com um leque, abanando aquele leque para lá e para cá, para lá e para cá. E Cuiabá, na época, tinha muita casa de venda de disco, na década de 60, 70. E elas, para fazer divulgação, punham uma caixa de som na porta e tocavam as músicas. Sim.
O Mexidinha parava na porta dessas casas, ficava dançando para lá, para cá, para lá, para cá. E a gurizada, nós passávamos, gritava, Mexidinha! Ele dava uma rebolada. E era um torcedor fanático do Dom Bosco. Do Dom Bosco, não perdia um jogo do Dom Bosco. É? Ele ficava na arquibancada lá em cima, no Dutrinha, não sentava, sempre em pé e com o moleque dele. Sim. Então, e esse personagem foi engraçado. Eu estava na minha casa um dia, me ligaram, o Aristotelino Praeiro. Falou, Tenuto, eu quero falar com você, você pode vir aqui ele mora ali nos fundos da escola técnica, né? Ele tem um centro espírita lá. Falei, não, eu vou aí. Falei, cadê o livro? E mostrei para ele, mamãe quer ver. A mãe dele olhou e emocionou. Eu falei, mas o que foi? Ele morava aqui conosco. A mãe dele era cozinheira nossa, trabalhava para nós aqui e morava aqui conosco. Sim. Falei, cara, se eu soubesse disso, eu ia enriquecer ainda mais a história do Mexidinha, né? Mas ficou registrado esse personagem que existiu. Isso quer dizer que pede mais algumas edições, né? Porque livro assim, né? Pesquisa assim, você vai pesquisando, aí você tem que publicar, tem uma hora para você dar um ponto ali, mas a possibilidade de continuar é muito grande, né? Porque aí vão surgindo outras coisas. Outras informações. Por exemplo, Tufica. Você chegou de ouvir falar de Tufica? Não, Tufica não. Tufica era um idoso bem magro, ficava na porta do Cine Teatro Cuiabá, pedindo esmola. Então a gurizada adorava conversar com ele porque ele contava 1000 histórias, tudo mentira. Sim. Mas a criançada... Aí esse Tufica descobriram depois que ele era de uma família boa lá do Porto, né? Sim. Boa que eu digo, de posse, né? E ele acho que é meio maluco, ficava pedindo esmola. E como a gurizada adorava ele, eu coloquei no livro que ele era um emissário de Papai Noel que estava ali para ver quem que merecia ganhar presente no final do ano. Era um personagem fabuloso, Tufica. Tufica. Você pega esse livro... Era sobrenome dele ou era apelido? Apelido, né? O nome dele eu não consegui descobrir. É preciso... alguns apelidos a gente precisava entender como é que eles surgiram, né? Aí como você acabou de falar, a gente aprofundar a pesquisa, né? Sim, exatamente. Mas a ideia, a intenção era registrar que eles existiram. Você é um cara que eu sei que você gosta da noite cuiabana, né? Você gosta da noite e você frequentou bastante o Clube Sayonara. Demais. Que hoje tem algumas paredes só lá, algumas ruínas, né? E tem uma história que você até me disse uma vez que você presenciou, que foi o show do Valdir Soriano, que quando ele começou a cantar, eu não sou cachorro, não. Teve um rapaz que estava lá dentro e gritou, não é, mas parece. A Valdir que parou o show na hora, falou assim, esse cara não apareceu, eu não canto mais. Mas foi um rolo, aí Nazim Bucaí, saudoso Nazim Bucaí, gente boa pra caramba, família tradicional nossa. Teve que contornar a situação. Mas ali que ele Sayonara, rapaz, daria um livro espetacular, cara. Sim. Com as histórias que eu presenciei e outras que eu não vi, que você pode pesquisar e encontrar, né? Quais outras histórias que você presenciou por ali? Por exemplo, lá teve uma época, Elias, que na sexta-feira o evento lá era de Umbanda. Rapaz, aquilo ali fervia, ficava a gente lá fora e chegava todo mundo de branco. Tá entendendo? E lá no meio do salão lá, rolava uma sessão de Umbanda. E a banda tocando também, música. E o incenso queimando ali, o pessoal incorporava, tá entendendo? E aí lotava aquilo ali. Você se lembra da banda New Time? Lembro. Que tocava lá. Começou no Dom Bosco, a banda New Time, e foi para lá. E foi para lá. E essa banda tocou muito na sexta-feira, tal, né? Era a banda exclusiva do Sayonara. Então, quem havia me contado essa história foi o Nininho Chapa Cruz. Nininho Chapa Cruz, Nininho Chapa Cruz, que não é de Cuiabá, ele parece estar agora em Porto Velho, algo assim. Nininho, se não me engano, é de Rosário. De Rosário? Se não me engano, não estou enganado. Né? E aí ele me disse que percebeu-se que naquela época existia muito terreiro em Cuiabá, as pessoas iam, né? Tinha muito, ia pra lá. E aí resolveu aumentar o movimento. Era uma integração, né, cara? Uma interação com a sociedade, né? Sim. Aquelas pessoas que frequentavam lá não deixavam de ir. Sim. Tá entendendo? E interagia com o pessoal que estava lá. Foi uma visão de marketing. De marketing do Nazir, né? foi.
Cara, olha aquilo ali, e justo na época do Martinho da Vila, que lançou aquela música, O Sino da Igrejinha faz Belém, bem bom. Rui Mauriti lançou um LP só de música dele. Eu vi chover, eu vi isso, aquilo lá, e a banda tocando. Era um espetáculo, cara. Então, isso marcou a nossa geração, né? Exatamente. Marcou demais. Né? Agora, no centro histórico, você viveu em que rua? Qual era a rua que você morou? Rodomeio, né? A rua mais icônica do centro histórico é Rodomeio. Rodomeio, Por que ela é icônica? Porque, veja bem, há uma controvérsia de alguns historiadores sobre a origem da rua, do Meio. A minha pesquisa para o livro de futebol, eu descobri, assim, resquício de jornais que dizem que ela surgiu da seguinte maneira. Porque os casarões dos coronéis em Cuiabá ficavam na rua de baixo, que é Galdino e Pimentel, e na rua de cima, que é Pedro Celestino. E os fundos davam lá para onde é a Rua do Meio. Entendeu? Sim. Então tinha um chamado trieiro, onde os escravos saíam dessas casas cedo para buscar lenha e pegar água no chafariz do Mundel. Sim. Então, ela inicialmente se chamou Rua das Pretas, porque era a circulação de negro escravo, circulava por ali. Com o passar do tempo, se transformou numa rua. Alguns historiadores contestam, falam que não é bem assim, tá entendendo? Eu não interessei em aprofundar nesse estudo, mas o que eu encontrei foi isso. E há uma certa coerência, né? Você pode observar que os casarões ficam justamente, os maiores ficam justamente na rua de cima e na rua de baixo. Na rua de baixo. A rua do meio, não. É como se fosse uma rua de serviço. De serviço, servia para atender os fundos. Para atender a aristocracia que ficava lá. Isso aí, tá vendo? Tanto é que o nome dela era Rua das Pretas. Sim. Porque circulação de preto ali. Eles iam ali no chafariz do Mundial abastecer as casas de água. O chafariz do Mundel ainda está ali. Está ali. No centro, que é onde foi... na Praça Bispo Dom José. Da Praça Bispo Dom José. E foi até restaurado, ele estava numa situação bem complicada. Mas tem ali... Está meio abandonado de novo. Abandonado outra vez, né? Parece que é fácil abandonar. Né? Primeiro que ali não é lugar para ponto de ônibus. Infelizmente, o prefeito anterior botou ponto de ônibus nas praças. Isso é um equívoco brutal, um vilipêndio contra a cultura nossa. Sim. A Praça Ipiranga, se você for buscar a história da Praça Ipiranga e da Praça de Jardim Alencastro, é uma coisa que não merecia aquilo. Não merecia, tá entendendo? Augusto Leverger, ele era um engenheiro e parece que era até francês ele. Então ele andou para a Europa toda. Sim. Quando ele viu o Jardim Alencastro pela primeira vez, ele falou assim, é que me lembra os jardins da Europa, que era o jardim mais lindo que existia no mundo, eram os jardins europeus ali, da França, da Itália, por aí. Tinha uns jardins fantásticos. Ele viu o nosso aqui e falou, rapaz, parece que eu estou na Europa. Para fazer o que fizeram com ele hoje, você chega ali, é um deserto. Se você buscar o Jardim Alencastro de dia por uma sombra, você não vai encontrar. Sim. Não vai encontrar. Aqui, o chafariz ali da Alencastro, que ele existiu, começou há muitos anos, né? Na Praça Alencastro tinha um coreto. Tinha um espelho d'água nos fundos do coreto. Sim. Tá entendendo? O chafariz era na Praça Bispo Dom José. Na Praça Bispo Dom José. Bispo Dom José. E na praça, o pessoal faz confusão. No Jardim Alencastro, tinha uma construção chamava-se gasômetro, para abastecer os carros de gás e a iluminação pública. Só que a estrutura é igualzinha do chafariz do Mundel. Era igual. Você pode pegar a fotografia, você vai ver. E eu ainda cheguei de vê-lo em pé. Sim. Aí, com a derrubada do Palácio Antigo, onde está a prefeitura, aproveitaram e derrubaram tudo. Sim. Tá entendendo? Perdeu-se tudo, né? Você então acompanhou uma meia disputa, aquela coisa antes da divisão, né? De Cuiabá com Campo Grande, e aí que resultou... Isso aí teria resultado, inclusive, na demolição da Catedral Antiga? Não. Não, né? A divisão do Estado começou lá em 1900, por aí. Sim. É muito antiga. Na questão do futebol que eu estava pesquisando, eu descobri que os sulistas
toda a vida quiseram dividir. Sim. Eles não conformavam em ter uma cidade nova como Campo Grande, próxima de São Paulo, próxima do Paraná, lógico, tinha uma estrada de ferro. Sim. E eles ficarem submetidos à capital aqui em Cuiabá, que, convenhamos, apesar de tudo, era uma cidade bem provinciana ainda. Cuiabá naquela época tinha 20 mil habitantes, 15 mil habitantes. Mas ela não era, vamos dizer assim, como disse uma vez Monteiro Lobato, que Cuiabá era fim de mundo. Não era, não. No livro eu faço questão de mostrar por que Cuiabá, apesar de tudo, ela era antenada com todas as novidades que aconteciam no mundo. Não era só no Brasil, não. Um exemplo, o cinema, ele tem a data oficial dele de descoberta pelos irmãos Lumière na França, 1895. Em 1904 nós tínhamos cinema em Cuiabá, William. Tinha cinema em Cuiabá. Que tipo de cinema que nós tínhamos? Chamava-se cinematógrafo. Eram fitas curtas de 10 minutos, 15 minutos, mas era a mesma coisa que acontecia em Paris, em Londres, em São Paulo, Rio de Janeiro. Você está entendendo? O cuiabano, no começo do século XX, sabe o que ele comia aqui? Lagosta, ostra, bacalhau. Por causa da navegação, né? Vinha tudo por navio. Vinha tudo por navio. Esses produtos vinham tudo era tudo em conserva, né? Sim. A maioria vinha dos Estados Unidos. Sim. Então, o povo que tem esse tipo de prazer não é um povo atrasado. Claro que não. Aí, o que eu fiz? Eu contextualizei o futebol em Cuiabá. Quem lê o livro do futebol vai conhecer a cidade. Sim. E as casas, elas tinham pianos, né? Normalmente tinha piano. Era comum ter piano nas casas. O sarau era o sarau. E tourada e corrida de cavalo era a diversão que mais prevalecia em Cuiabá, entendeu? Só que o sarau era extremamente sofisticado, né? Sim. Era só os coronéis que davam sarau. Sim. O povo, mas o negócio não era sarau, já era, falando tinfrim, uma coisa diferente, entendeu? Mas o sarau era elitizado. Sim. Tá entendendo? Então, os coronéis promoviam esse sarau e a elite da sociedade, as autoridades compareciam, né? E cada um fazia o seu. Não era só um que fazia, não. Cinema, eles também, cada um deles montava uma salinha de cinema na casa deles. Tá entendendo? Para poder passar os filminhos. Sim. E o povo via essas coisas? Conseguia acompanhar? O povão, o povão não. Entendeu? Já existia uma divisão aí tudo. Uma separação. Na questão do cinema já não, porque aí começou no Colégio Salesiano, montou um cinema chamado Ana Maria, Cine Ana Maria. Aí já começou alguns que para ganhar dinheiro, entendeu? Começou algumas salas de cinema, isso na década de 1910. Sim. Tá entendendo? Então, Cuiabá, pelo que eu li, pelo que eu descobri, era muito agitada. Era guardada as devidas proporções da época para hoje, entendeu? Sim, claro. Ela fervilhava. Tanto é que o futebol chegou aqui em 1905, as duas primeiras bolas. Em 1913 já tinha vários times de futebol aqui, disputando o campeonato. Vem cá, você disse uma coisa interessante. As duas primeiras bolas chegaram aqui. E aí, quem que teria ensinado futebol aqui? As duas primeiras bolas chegaram pelas mãos de Dom Antônio Malan. Sim. Ele trouxe duas bolas, uma bomba para inflar as bolas e um livrinho de regras da FIFA. Tá entendendo? Mas aí eu descobri mais tarde que o irmão do governador Joaquim Costa Marques, ele jogava futebol em São Paulo. Entendi. Entendeu? Mas em 1905, o Dom Antônio Malan já conhecia o futebol. E começou a se jogar dentro do colégio. Tá entendendo? Mas em 1903, circulou, Cuiabá era cheio de jornal. Tinha muito jornal aqui. Cada coronel tinha o seu jornal. A sua tipografia para imprimir o seu jornal. E existia um intercâmbio. Eles recebiam jornais em várias partes do Brasil e daqui eles mandavam nós também. Por isso que eu falo que o Cuiabá nunca foi fim de mundo. Sim. A gente sabia o que estava acontecendo, demorava um pouco para saber, mas sabia. Tá entendendo? Então, o futebol, em 1903, 2 ou 3, um dos jornais aqui publicou uma matéria que fala de futebol. Bom, se ele falou de futebol por indução, você deve imaginar que você está fazendo esse programa aqui porque alguém que do outro lado que está nos vendo vai ter um feedback. Sim. Então, se ele falou de futebol, porque tinha alguém aqui que já sabia. Sim.
Tá entendendo? E quando começou o futebol dentro do colégio, o pessoal aqui de fora falou não, porque os caras jogavam lá e saíam. Falou, não, nós queremos também. A gente começou a improvisar bola, entendeu? O que atrasou muito aqui a evolução do futebol nosso foi que as autoridades e a própria imprensa não se interessaram muito, não. Porque a diversidade de diversão, de atividades, de lazer era muito grande. Aqui tinha Festival do Chopp, em 1915, 16, tinha uma fábrica de chopp e cerveja em Cuiabá, ali na Almeida, lá na beira do Rio Cuiabá. Tá? Corrida de bicicleta, na década de 20. Teatro, circo, era direto em Cuiabá. Você está entendendo? Sim. Então o futebol não conseguia ocupar o espaço dele. Sim. Mas já apaixonava. Quem gostava, gostava. Sim. Como eu te falei, o que atrasou nós foi que nós demoramos a ter um campo de futebol oficial. Se jogava nas praças. Sim. Só que cada praça de um tamanho. Sim, não havia... Aí era era com 7 jogadores, com 8, com 9. Para ser 11 jogadores de cada lado, necessitava de um espaço maior. Um espaço bem maior. Aí o que aconteceu? Após criado vários times, inclusive o Dom Bosco, paulistano, americano, que foi, eu estou dizendo, os times de ponta mesmo, que seguiram. E o Tupi e o Tiradentes. Houveram outros, muitos, mas eram temporários. Porque normalmente eles eram time de Coronel. A hora que deixava de ser interesse político dele, ele acabava com o time. Tá entendendo? Mas de coronel. Coronel da política. Da política. Né? Aqui tem isso. O cara tinha dinheiro, era coronel. É, coronel, Então, o paulistano foi o primeiro. Aliás, o Tupi e o Tiradentes foram os primeiros. Aí o paulistano, Dom Bosco, americano. Quando chega na década de 30, no começo dos anos 30, vem para Cuiabá, atendendo um pedido do governador que queria fazer um trabalho de profilaxia de doenças tropicais em Cuiabá. Ele trouxe 2 médicos recém-formados de Cuiabá, que estavam no Rio de Janeiro, e um farmacêutico, que era o seu Manuel Soares Campos, pai de Júlio. Não, do Frederico Campos. Frederico Campos, exatamente. E ele era um apaixonado por futebol, torcedor do América do Rio. Por isso que lá aquele complexo é o nome o Complexo Dom Aquino, acho que é o nome do pai do Frederico. Justamente por isso. Quando ele chegou que viu a qualidade dos nossos jogadores, ele ficou encantado. Falou, mas não tem nenhum campo para jogar? Não tem. Aí ele juntou com os comerciantes abastados da cidade, inclusive a família do Acrise. Sim. Acrise Cavalcante de Matos. A pessoa era o Altair Cavalcante de Matos. Sim. Juntou ele com o seu Campos, com o Sindião Curvo, com Najib Saad, Dangas Canavarros, e fundaram o Comércio Futebol Clube, um time de futebol. Mas tudo organizado, pagando salário já, isso em 31. Esse era o Dom Bosco? Não, não, né? Comércio. Sim. O Dom Bosco era da família Carvalho. O nome do time era Comércio? Comércio. Foi Sim. o primeiro time organizado mesmo em Cuiabá, como se fosse profissional. Sim. Entendeu? Isso em 31. Aí ele falou agora o seguinte, nós para levantar o futebol aqui, nós temos que também ter um estádio. Perfeito. E fundar uma liga, porque não tinha competição, era só amistoso. Ele falou, nós temos que ter uma liga para organizar um campeonato. E isso tudo na cabeça do seu Campos. Sim. Que ele era um torcedor do América do Rio. Eu acho que você conheceu a farmácia Campos, né? Chegou de ver? Sim. Pois é. Em 34, funda-se o misto. Que aí, eu sou do Mosquino, mas eu tenho que ser isento, né? Sim. A partir do misto que a coisa começou a fluir. Decolar, fluir, entendeu? Time de massa, né? Sim. Aí, em 36, o seu Campos, vamos construir um estádio. Aonde é o colégio estadual, Liceu Cuiabano, era um descampado, e era um morro ali no fundo. Aí eles pediram para o governador da época, o prefeito, foi o prefeito Manuel Miralha, que cedesse aquele espaço para fazer um estádio. Aonde está o estádio hoje do colégio estadual. Sim. Lá era um morro, tiveram que cortar o morro, desmastaram o morro? Desmastaram o morro, nivelaram tudo e construíram o Campo do Bosque. Muita gente faz confusão, fala que o Dutrinha foi o primeiro estádio. Não foi, não. Dutrinha foi o terceiro. Terceiro? Qual que foi o segundo? O segundo foi o campo do colégio estadual. Sim. Porque o campo do Bosque foi demolido. Entendi. Entendeu? Então, em 36, aprontou o estádio e eles fundaram a liga, já com 7 clubes.
Uma cidade de 25 mil habitantes, 7 clubes, é muita coisa. Sim, é. Cada time tem que ter no mínimo 22 jogadores. Claro. E era exigência ter o time A e o time B, que disputavam os antigos campeonatos dos aspirantes. Dos aspirantes. Eu cheguei a ver bastante isso aí, tá entendendo? Então tinha o Dom Bosco A e o Dom Bosco B. Então, você vê, 7 times vezes 24 ia dar quase 200 jogadores. Sim. Tá entendendo? Mas conseguiram. Foi um sucesso o campeonato, 37, 36. Foi o ano da inauguração do estádio, da liga, e o primeiro campeonato organizado que nós tivemos aqui foi 36. E seu Campos, e o Comércio ganhou, foi o campeão. No segundo e no terceiro já deu misto. Não, no segundo já deu misto. O que acontece? 37, o campeonato fervendo, bom pra caramba, começou com um certo boicote. À noite, o pessoal ia lá no estádio do Bosque, cortava a rede do campo, da trave, cortava o alambrado. Que loucura. Ia no banheiro, quebrava tudo. Ixi. Tá entendendo? Aí eu falei, aí fiquei preocupado com aquilo. Por quê? Aí fui descobrir. O seu Campos, ele não quis se envolver com política. E os coronéis queriam. Não, porque ele ficou, o seu Campos virou bam aqui em Cuiabá. Tá entendendo? Sim. E ele, como não quis se envolver com política, os caras começaram a fazer isso. A fazer o boicote, né? Ele ficou aborrecido, aí a liga entrou em choque entre eles lá mesmo. Conseguiram terminar o campeonato de 37 na marra, entendeu? 38 já tinha só 3 clubes para disputar. Dom Bosco, Americano e Paulistano. Sim. Os outros tudo falaram, nós não vamos jogar mais. Os coronéis mandavam, a verdade é essa. Aí ele falou, e agora, meu? O estádio está aí, a liga está pronta, não consegui fazer 3 campeonatos. Aí correram no 16º Batalhão de Caçadores, conseguiram um time de lá chamado Pátria. 16º é o 44º Batalhão, agora. Esse. E fizeram o campeonato, só que aí acabou. 39 e 40 não teve campeonato. Mas em 39 fundou-se em Cuiabá o Jornal Estado de Mato Grosso. E um dos articulistas do Jornal Estado de Mato Grosso era nada mais nada menos que Ranulfo, pai do Barro. Pai do Antero? Pai do Antero. Aí a coisa mudou de figura, tá entendendo? Ranulfo, ele foi tão poderoso aqui no nosso futebol, no bom sentido da palavra, que eu garanto para você, se ele estivesse vivo, o Orione não seria presidente da federação. É, né? Ele morreu em 75, o Orione assumiu em 76 e ficou 40 anos. 40 anos, 40 exatamente. Anos. Se o Ranulfo está vivo, não acontecia isso. Entendeu? Então, o Ranulfo começou uma campanha pelo jornal, inclusive no meu livro, tem a primeira matéria dele, para voltar ao futebol. Aí procuraram o misto, e fundaram a liga, no lugar da liga, criaram a FMD, Federação Mato Grossense de Desportos, que congregava todos os esportes. Sim. Tá entendendo? Aí voltou o campeonato, em 41, 42, 43, 44. Aí o que aconteceu? O Estado requereu o campo lá do Campo do Bosque para construir o liceu, o Liceu Cuiabano, hoje. Sim. Aí os caras falaram, e aí, mas vamos ficar sem campo? Aí fizeram um acordo com o Estado, que o Estado construiria um estádio, como é o que está lá hoje, até hoje, né? O estádio do Colégio Estadual, que foi conhecido como Colégio Estadual, e ia ceder para a federação, mandar jogos lá. E assim foi feito, mas ficou 45 e 46 sem futebol. Aí voltou 47, 48, 49, 50, com o advento do Maracanã, a turma aqui uriçou, falou, nós queremos um estádio maior, porque já não dava mais também, né? Ficou pequeno. Aí veio o advento do Dutra, que é uma história cabulosa também aí, entendeu? Mas que está tudo registrado. Isso está tudo no seu livro. Está tudo, o que eu estou contando, isso aqui está ali. Está no seu livro. Como é que é o título do seu livro? Cuiabá, um show de bola. Cuiabá, um show de bola, legal. O Pelé esteve no campo do Colégio Estadual? Não, Pelé já veio no Dutrinha. No Dutrinha? Em 65. Sim. Entendeu? O Santos veio 3 vezes na década de 60 em Cuiabá, 65, 66 e 69. Pelé só veio na primeira vez. Na primeira vez. Estava jovem ainda. Estava, em 65, né? Exatamente. Vamos para o intervalo? Vamos, sim. E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional sobre a história de Cuiabá. Até daqui a pouco, aqui pela TV Cidade Verde, com Boa Noite, Elias Neto. Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos aqui batendo um papo sensacional sobre a história de Cuiabá.
com esse nosso colega, o Tenuta. Nós fomos colegas de faculdade. O Tenuta foi meu calouro. Eu fui da primeira turma, você entrou na segunda turma, né? Turma do Exatamente, do Wilson. Você é jornalista, mas você também fez história? Não fiz, por isso que os colegas nossos, historiadores, eles não gostam que eu falo que eu sou historiador. Sim. E eu concordo com eles. Sim. Porque para ser historiador tem que ter curso de história. Sim. Mas fala, não, eu sou pesquisador, memorialista. Qualquer coisa nesse sentido, mas historiador não. Exatamente. Vamos respeitar a vontade dos colegas. Tá certo. Mas sem dúvida nenhuma você é um pesquisador. Né? Com certeza. E com detalhe, né? Muita coisa que você vivenciou. Eu vi. Esse eu vi. Só eu vi, não é mesmo? Algumas coisas. Agora, eu falei anteriormente do Zé Boloflor, né? Teria o Zé Boloflor sido levado para o Hospital Adalto Botelho para ser retirado da sociedade? Ou não? Realmente ele tinha alguma loucura? Não, Boloflor, o apelido deles, porque a história dele é cabulosa. Ele era filho de criação. E a mulher que criava ele, entendeu? Fazia ele vender, e tinha um bolo chamado Boloflor. Boloflor. E ela produzia e ele saía vendendo na cidade. Sim. Aí que ele ganhou o apelido de Boloflor. Zé Boloflor. Só que para nós, para a população, não era flor, era fro. Então eu sou um dos caras que eu brigo com isso. Falo, olha, o apelido dele não era Boloflor. Sim. Tem que ser original, como o povo chamava ele. Sim. Ele ficou com aquela imagem de Boloflor. Fro. Mas tem algumas pessoas aí que acham que não, tem que ser Boloflor. Eu falei, Boloflor é o bolo. Sim. Boloflor é ele. Sim. É uma diferença aí, entendeu? É uma diferença, exatamente. Mas ele não, realmente ele não funcionava bem na cabeça, tá entendendo? Eu que morava na Rodomê, então eu via ele direto ali. Ele tinha uns comportamentos bem esquizofrênicos, entendeu? Ele não era normal, não. E aí eu fui muito amigo do Gentil Bucique. Sim. Do Vevé Taxista, onde você de conhecê-lo. Esses caras eram compositores de musiquinhas de carnaval da época. Sim, marchinhas. Marchinha de carnaval. E o Gentil disse certa vez, falou, olha, essa música que Boloflor canta aí, que fala que é dele, não é dele, é minha, é de Vevé. E tem mais um que eu não queria lembrar aqui, que também compunha, tá entendendo? Mas quem divulgava era o Boloflor. Sim. Ele saía cantando para a cidade toda, tá entendendo? Sim. Então essa história de que foram tirá-lo daqui para limpar. Eu acho que não acredito, não. Né? Talvez ele tivesse ficado um pouco violento, perigoso. Mas ele compunha alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vivenciava e via, conversava às vezes com ele e tudo, e eu acho que ele não tinha essa capacidade, não. E eu fiquei com a história do Gentil. Sim. Gentil contou, falou, não, ele nunca fez nada. Ele pegava nossas musiquinhas e... Sim. E o saco que ele andava com ele? Não, esse porque tem o Boloflor, ele tinha um saco que ele carregava, né? Uma quinquilharia. Tá. Não era ali, ele não carregava composição ali como... Não, ali era só porcariada que ele punha naquele saco, não tem nada disso aí. Tá entendendo? E eu falo porque eu vivia, ele não saía da Rodomê ali, cara, eu morava ali, tá entendendo? Uma vez tinha aqui o Kendi Kido, fazia pastel. Ele parou na rua de lá e eu tava no balcão, do lado, ele olhou aqui, eu estava aqui, eu estava aqui, um cara aqui. De lá ele começou a xingar esse cara e parecia que era comigo também, né? O cara espertamente arrodeou, sentou para lá, né? E ficou parecendo que ele estava falando comigo. O cara, ele abriu um repertório de palavrão, né? Não conhecia, tá entendendo? E aí fiquei observando, eu falei, esse cara, ele não era normal mesmo, sim. Entendeu? Uma outra figura foi o Zé Peteté. Você conheceu o Zé Peteté? Antônio Peteté. Antônio Peteté. Conheci demais. Ele tinha... As pernas dele, as duas eram dobradas para um lado só. Então ele andava, subia e descia. Ele tinha uma deficiência. Tinha deficiência. E ele ficava ali na bica da prainha. A bica da prainha é onde é um estacionamento, uma garagem? Abdala Mansur? Não, ele em frente ao Abdala, se você ficar de costas para o Abdala e olhar do outro lado, eu tenho um prédiozinho antigo. A bica ficava bem de frente a esse prédio. Sim, sim. Tinha até uma pinguela que ligava esse prédio aqui na bica. Tá entendendo? Sim.
Era uma água cristalina, você podia pegar e beber lá direto. E você chegou de pegar água Muitas vezes. Essa Cuiabá faltava muita água. Muita água, né? E ela era constante? Constante. Constante. No tempo das águas ela aumentava, né? Aí na seca diminuía, mas não cortava. Sim. Ó, fazia fila, você chegava lá, tava fila de lata lá para encher. encher. E o Antônio PTT fazia. E ele ficava ali. Cuidando das latas. Ao lado né, ele ficava sentado. Tinha um batente ao lado da casa de Zé Mansur. Tinha um batente, aí a bica. Aí ele ficava sentado ali o dia todo. Sim. Tá entendendo? Era um personagem, talvez um dos mais folclóricos nossos aqui, mais conhecido, né? Né? É porque ele chamava a atenção da condição dele, né? De deficiência. Tá entendendo? Quem que criou a frase toda a cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem? Foi uma da Alves música de Moisés, né? Moisés? Não, acho que foi Pescuma. Não. Moisés ou Pescuma? Não, na verdade eles emprestam de Alves de Oliveira. Uma coisa, isso aí. Agora que ele veio a memória. Aquele jornalista, locutor, que foi assassinado. Alves de Oliveira. Conheci ele demais. Acho que ele dizia no programa dele, na rádio... A Voz do Oeste, né? Toda Crônica das 12h05. E a hora que entrava a música, sabia que era 12 horas e 5 minutos. Uma cidade sem eles, cheia de ninguém. Legal, bacana bacana isso aí. Alves era muito inteligente. Sim. Mas muito mesmo, entendeu? Legal. Você é apaixonado por música. Você tem uma coleção de discos? Eu tenho uma coleção de 1000 LPs. Entendeu? E você consegue ouvir ainda? Você tem eletrola que você roda? Meus discos, qualquer um que você pegar tá novo. Que só eu que manipulava. Sim. Ninguém mais, nem minhas filhas. Papai, não. O que você quer ouvir? Eu arrumo pra você. Mas não deixava ninguém. Eu usei eles durante até 2016. Sim. Por quê? Porque um ano antes, eu tinha um filho que era médico, morava em Manaus. Ele veio aqui e trouxe uma aparelhagem de som profissional para mim. Um ano depois ele faleceu. Aí eu perdi o gosto, né? Sim. Tá voltando, mas tá tudo guardadinho, tudo arrumadinho lá. Sim. Uma hora volta e vamos ouvir de novo. Mas o seu equipamento ainda funciona? Não, é novo. Yamaha, tudo novo. Né? É profissional, Sim. é de DJ mesmo. O que aconteceu com o seu filho? Ele era neurocirurgião. Sim. Ele morava em Manaus. E era aventureiro. Uma coisa que eu nunca entendi nele. Eu falei, Flávio, você estudar a quantia que você estudou e arriscar sua vida em cima de uma moto? Não, pai, não tem problema. Ele andava e pulava de bang jump, de asa delta, tudo com essas loucuradas aí ele gostava de fazer, né? Fazer o quê, né? Aí ele foi até... Ele foi até a Terra do Fogo, lá no Patagônia, para conhecer. De moto? De moto. Saiu de Manaus pela Transamazônica. Na volta, ele vinha para Cuiabá. Segundo o laudo lá da polícia lá do Chile, lá da Iquique, ele saiu do hotel cedo, fez um lanche e pegou a estrada. Acho que pela Pan-Americana. Sozinho. E vinha vindo um carro pequeno, um furgãozinho. O cara, segundo o laudo, o cara deu uma cochilada no volante, saiu para a direita, para a esquerda assim. Atingiu. Ele não teve tempo. Teve morte instantânea. Sim. Então, por conta disso, eu parei um pouco o disco, né? Mas pretende voltar? Com certeza. Não empresta, não vendo. Não empresta, não vende. Já me ofereceram compra, falei, cara, eu não tenho como vender. Como é que faz para utilizar um disco de vinil e conservá-lo? Porque eu me lembro que às vezes eles furavam. E como só se você furar. Só se... entendi. Não tem... Você pode lavar, fazer o que você quiser com ele, que ele continua novo. Agora, se você fazer qualquer... Uma agulha estragada, risca ele, entendeu? Sim. Entendeu? Mas se só você manipular e tiver cuidado, pro resto da vida. Ele não estraga nunca. Nunca, né? Nunca. Porque tem uma técnica que você deposita lá. O braço, né? Mesmo se que você caia, errar. Mesmo que erra, mas se deixar ele cair naturalmente, não tem problema. Não tem problema. Não. Olha, eu tenho LP, que eu comecei a colecionar, já estava na Rua do Meio, né? Sim. Eu tenho LP do The Clevers, que depois virou Os Incríveis, sim, de 64. Era The Clevers? Era Os Incríveis, era The Clevers. Os Incríveis eu me lembro dos Incríveis. Porque o nome The Clevers era do produtor do grupo. Produtor do grupo. Só que eles brigaram. Sim.
num show que a gente fazia na Argentina, eles brigaram. Sim. Aí o produtor falou, ó, o nome é meu, pode ir vocês para lá, mas... Aí lá na viagem eles resolveram mudar para Os Incríveis. Entendeu? Pô, legal pra caramba, né? É a banda da nossa época, né, cara? Exatamente, como, né? Os Incríveis. Eu costumo dizer, olha, pra mim o hino da Jovem Guarda é aquela música O Milionário dos Incríveis. Sim. Tocou aquele, todo mundo sabe que é Jovem Guarda. E o cantor é Roberto Carlos, né, cara? Roberto Carlos. Não tem como fugir de Roberto Carlos. Você tem coleção do Roberto? Tenho. Tenho zerada sem tocar. É uma coleção zerada? Uma coleção, sem saída da capa. Quantos discos? Até 1984. Sim. Até 1984 eu tenho zerada, daí para frente já andei usando. Exatamente. E aí você tem um arquivo, como é que é? Tem, tá tudo guardado, tudo bem arrumadinho. Sua casa é enorme, então, né? Não, tá lá na minha mãe. Eu guardo lá na minha mãe. Sim. Mas aí lá ninguém mexe. Voltando à questão da Rua do Meio, você que vivenciou Rua do Meio, o centro histórico. Hoje a gente anda no centro histórico, é uma situação lamentável. À noite, por exemplo, né? A gráfica ali do Pepe, né? Dona Pepe, onde foi fundado o Misto Esporte Clube. Foi ali dentro. Ali dentro foi fundado o Misto. Zulmira Canavarros e o pessoal que fundaram o Misto ali dentro. Dona Pepe, Pepe era sobrenome? Não, era apelido. Apelido? Ela é uma das fundadoras do Misto. Sim. O pessoal de Siqueira, como chama, era uma das fundadoras do Misto. E por que veio esse apelido Pepe? Não sei, Elias. Porque a população que ouve acha que o Pepe é um homem. Não, é Dona Pepe. Dona Pepe. Então, e o prédio está completamente... A fachada já caiu praticamente. Já caiu praticamente, todo. né? Todo. Ela... Elias, o centro histórico, infelizmente, o que precisa ali é de seriedade. Ou derruba tudo, acaba com tudo, ou se quer recuperar, tem que ser sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem arrogância. Eu conheço o caminho para resolver aquilo ali. Eu tenho um projeto piloto para o centro histórico e mais 70 que assessora esse projeto piloto. Alguém que é da área quer ver isso aí? Não quer. Sim. Porque o pessoal da cultura em Cuiabá quer construir casa, como eu falei para o Vitor, do telhado para baixo. Eu nunca vi isso. Esse pessoal devia dar aula para engenheiro, arquiteto, que eles constroem casa, não vai dar certo nunca. Sem alicerce. Então, você veja bem, o centro histórico, eu participei de 3 reuniões esse negócio da logística, como que é? Aí na Vargas, negócio de logística. Clube de dirigentes lojistas. Eu falei, pessoal, o centro histórico é outra vocação hoje, não é mais antigamente. Eles querem adensar o centro histórico como era. Impossível. O centro histórico, eu morei lá, como que era? Você tinha um comércio e morava lá. Sim. Todo mundo que tinha os comércios varejistas mais fortes de Cuiabá era no centro histórico. Só que o proprietário morava lá também. Perfeito. Então não tinha como, estava densado. Agora, quem que vai querer voltar para lá para morar? Então a realidade hoje é outra. Enquanto esse pessoal não cair na real, que o centro histórico, ele tem a saída, mas tem que sair mão disso aí. Esquecer que os casarão, vamos recuperar tudo, mas da seguinte forma, a premissa que eu montei para o projeto, fiquei 4 anos estudando esse projeto. Quem tem que reformar o casarão é o proprietário, o casarão é dele. Agora, cabe a você, como prefeito, dar condições de aquele casarão dar algum retorno financeiro para ele. Porque também não é justo você fazer o cara gastar e abandonar. São Luís, no Maranhão, o Estado reformou tudo, mas não botou ninguém lá dentro. Tá lá tudo bonitinho, o papai tá caindo. Tá vendo? Sim. Então o que falta é esse pessoal ter humildade suficiente para chegar e falar, Elias, o que você acha que nós temos que fazer aqui no centro histórico? Meu pai falava assim, olha, se você está procurando uma resposta para alguma coisa, ouve todo mundo. Você pode ouvir um monte de barbaridade, mas no meio delas está a chave do negócio. Você pega, põe por aqui. Quem sabe o que eu tenho não é a alternativa? Eu acredito porque eu me baseei o que está acontecendo no mundo. O Brasil está se voltando para o turismo.
São Paulo tem 34 grandes obras só para turista, inclusive a construção de um novo aeroporto. O Rio de Janeiro está aí para quem quiser ver, o Museu do Amanhã. Opa, estive lá recentemente. Olha para você ter uma ideia, aquela arquitetura, Sim. você sabe de quem que é aquela arquitetura? Do mais famoso arquiteto do mundo hoje, que é o espanhol Santiago Calatrava. E sabe por que os caras colocaram essa obra dele lá? Uma fortuna. Porque existe turismo no mundo só para ver as obras dele. Você vê os caras agregaram uma coisa, otimizaram a coisa. Saem caravanas de estudantes de arquitetura, de urbanismo, para visitar as obras dele espalhadas pelo mundo inteiro. Que ele só tem obra no Catar, no Seul, Londres, Roma, Nova York. Então, os caras vêm no Rio de Janeiro só para ver o prédio que o cara construiu. Nosso papo. Você está entendendo? Nosso... Então, o que falta é isso, é coragem de chegar e falar para você, para mim, para outro. Pessoal, o que você pensa? Como que nós temos que fazer? Mas ninguém quer ter... É todo ungido, né? Só eu que sei. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi rapidíssimo, nós poderíamos ficar aqui falando 2 horas, né? Com certeza. Não faltarão oportunidades, né, para mais conversas. É só você convocar que estamos aí. Exatamente. Eu sou apaixonado por Cuiabá, como eu te falei. Né? E falar de Cuiabá é comigo mesmo. O Tenuta é, inclusive, meu confrade no PEN, né? Que é uma instituição cultural, de cultura, né? Que agrega escritores, poetas, ensaístas, jornalistas, enfim, chegou há 1 ano em Mato Grosso. Né? Bom, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você. A gente se vê aqui na TV Cidade Verde. Abraço.